Está gravando já, gente. Muito bem, gente. Vamos lá. Começando mais um livro, né? Estamos começando O Alto da Maga Josefa, livro da Paola Siviero, eu acho que se pronuncia assim o nome dela. Cara, muito interessante, não sei o que vocês estão achando do livro, porém, assim, trazendo um preview, assim, para a galera que não conhece o livro, que o ideal para vocês já conhecer o livro, né, pessoal que está escutando isso aqui depois, saiba que a gente vai discutir sobre o livro, né, então a gente não tem muito, a gente vai entrar em todos os detalhes, então todas como é que se fala? Todos os spoilers possíveis, né, a gente vai discutir exatamente assim que funciona o nosso clube do livro. E a gente leu dessa vez do prólogo ao capítulo 3, então é sobre esse espaço, esse escopo que a gente vai conversar hoje. E eu já quero começar com uma coisa, assim, que é muito foda. Assim, primeiro, um preview do livro, que eu achei muito interessante, que está antes do prólogo, foi a autora, né? Tem as palavras, a autora falando lá, o porquê que ela decidiu escrever esse livro. Eu achei isso fenomenal, gente. Porque foi meio que um desafio no Facebook, né? Salvo engano, que alguém lançou, que como que seria uma fantasia com um Toninho e uma maga chamada Josefa. E ela pegou aquilo, matou no peito e escreveu um livro que até agora tô adorando. Tá? Assim, tô adorando muito, assim, tô achando muito legal. Tem uma coisa que eu acho que é legal de comentar, até porque tem gente aqui que fez curso comigo, e sobre o prólogo desse livro. No prólogo, normalmente eu falo isso, eu bato bastante nessa tecla, eu sempre recomendo a não colocar nada de importante, de muito importante no prólogo. E o prólogo, o ideal é que ele não seja na visão do protagonista. Nesse caso do prólogo dela, é do protagonista. Começa com o protagonista, criança ainda, mas é o protagonista. Então, assim, isso às vezes acontece realmente do autor começar a contar a história num passado longínquo do protagonista. É interessante que você introduz e tal, mas nesse caso, eu não sei se vocês tiveram, se vocês sentiram, tiveram a mesma sensação que eu, o Toninho, ele é o protagonista, mas ele divide isso com a Maga Josefa. A Maga Josefa, ela tem mais importância para a história. A história, para mim, pelo menos até agora, que eu tô lendo, eu quero saber mais sobre a Maga Josefa do que o Toninho em si. O Toninho, acho que a gente já tem bem explicado o que ele é. E a Maga Josefa, a gente percebe que tem algo por trás. Ela é a personagem que é a incógnita. Claro que a gente está vendo isso, lógico, que através dos olhos do Toninho. Por mais que não seja em primeira pessoa o livro, a gente está sempre... a vida do Toninho está escancarada para a gente. A da Maga Josefa, não. Então, volta e meia aparece uma surpresa dela, né? Tanto é que teve o caso da vampira lá, que ela já estava sabendo o que ia acontecer, o próprio olho que ela faz, a gente não sabe para que aquele olho, a gente está meio que encarnado ali no Toninho, que tá vendo ela pegar um olho de bode, tá ali andando na casa, no último capítulo lá, andando na casa amaldiçoada, apontando o olho para um lado e para o outro. Ela sabe o que ela tá fazendo, só que o Toninho não sabe. Então a gente vê muito essa história, a gente acompanha como se fosse o Toninho, entendeu? Por mais que seja em terceira pessoa. Eu acho que, assim, bater a construção dos personagens, eu achei muito, por enquanto, até agora, né, tá muito bem construído, ela tá apresentando ainda o personagem, ela apresenta o Toninho, claro, claramente, né, pelo menos, até agora, o que parece que vai ter uma relação entre os dois, ou pelo menos um desejo da parte dele, de existir uma relação, só que a gente sabe dela, de novo, a gente sabe muito pouco da Maga Josefa. A gente sabe que ela tem mais 600 anos, ou algo assim,
A gente sabe que ela é filha de um demônio, só que ao mesmo tempo ela odeia os demônios, ela odeia o inferno. Então tem essa dualidade nessa personagem, né? Ela é uma personagem que ela é maldita por ser filha de um demônio e ao mesmo tempo ela caça as criaturas, caça os seres do mal, né? Que na verdade é o que o Toninho faz. Eu achei muito interessante eles se encontrarem, meio que não por acidente, né? Mas o Toninho tenta pegar, tá atrás de um demônio e não acha. Não acha, não, ele acha. Mas o demônio sempre consegue fugir dele. E, cara, aquele começo, eu não sei se vocês. Acho que uma coisa que eu achei sensacional, cara. Porque o exorcista, o padre, fala: não, cara, vou embora, tem que ir pra paróquia, sabe? Não, porra, não dá pra ficar andando pra cá e pra lá exorcizando a galera, sabe? Então, uma coisa que eu achei demais desse livro, que eu tô achando demais desse livro, é a maneira com que a Paola conta essa história. Porque ela se aproxima demais ao clima, aquela ambientação, não só de ambientação de cenário, mas assim, você lê a atmosfera que você sente é aquela atmosfera do cordel. E é muito do cordel. E ela faz isso como? Ela traz algumas características que são muito do local, né? Outra coisa que eu achei legal dela fazer, porque ela poderia ter feito um negócio de fantasia nos dias de hoje. Não, ela recorre lá para os anos 50, né? Salvo engano, é anos 50, alguma coisa assim. 60. 60? Então, assim, mas mesmo, sabe, ela volta no tempo para contar uma coisa que. Por que ela não conta hoje? Talvez para não ter algumas coisas tecnológicas. E essa época, a própria região ali, ela não era tão falada, a mídia não chegava tão longe. Hoje a gente tem esse contato muito maior, muito mais facilitado, né? E naquela época não, né? Não tinha internet, não tinha nada. Então acho que ela foi uma escolha muito boa também, essa dela, de buscar ir lá para os anos 60. Mas eu quero escutar um pouco de vocês, depois eu volto a falar, cara, porque primeiro, eu tô gostando demais do livro, eu acho que a gente dividiu em 3 encontros, vai ser bom para não ser nenhuma correria na leitura, mas eu acho que vai dar muito bem, cara, porque vai acabar logo, eu tô louco para acabar de ler. Carol. Então, eu estou gostando, né? Para quem não estava pensando em ler, eu realmente estava não pensando. Quando eu vi a decisão do livro, eu falei, não vou, esse é um que eu vou deixar passar. Mas o argumento foi muito forte do Sotrate, então eu acabei começando a ler. E aí eu estou gostando bastante, assim, para o que eu não estava esperando, eu estou gostando muito. Agora, eu fiquei muito perdida do prólogo para o início da história, eu demorei um tempo para entender, porque no início ele é uma criança, no prólogo ele é uma criança, e aí eu comecei a história pensando numa criança. E aí tinha coisas que não faziam muito sentido, e aí eu fiquei brigando comigo mesma, imaginando a criança fazendo aquilo ali, e aí de repente caiu a ficha que não, por um tempo estamos lá mais para frente. Aí essa parte me deixou, mas eu estou gostando muito, eu estou gostando da forma que ela escreve, e passou muito rápido, eu li muito rápido essas primeiras páginas, assim. Você está sem som, apesar do seu microfone estar aberto. Não, tem um botãozinho aqui. Tá. Eu acho que ela escreve muito, muito bem, né, cara? Isso é uma coisa que realmente ganha, não tem? A prosa dela vai que vai. É o que eu te falei, é uma prosa leve. Ela escreve bem, ela vai direto ao ponto, não tem enrolação, as descrições são bem diretas, e a mesma assim, ela consegue te colocar na cena, você consegue imaginar tudo que está ali em volta. Exatamente. A ambientação, quando ela descreve o ambiente, eu consigo imaginar lá onde é que está, como é Exato. que é a casa. Uhum. Eu estou achando muito legal. Não E estava sem confiando ter que tanto, fazer. estou muito bem É, impressionada. e sem ter que fazer uma grandes descrições, enfadonhas. Não, ela vai direto ao ponto e consegue te entregar uma descrição, como é que se fala? Um cenário incrível que você consegue imaginar de todos eles.
desde a casa que começa, que eles fazem quando entram na casa lá do cara também que tá possuído, depois do forró lá que eles vão para enfrentar a vampira, e depois da casa amaldiçoada. Então, uma coisa que eu achei interessante do livro, pelo menos até agora, o que está me parecendo, ele é bem episódico, né? São episódios de caçadas. Então, o primeiro capítulo foi do demônio, depois foi da vampira, aí depois foi da casa, e assim vai indo. Pode ser isso, se ela fizer dessa forma, a importância que ela está dando vai ser para a construção da relação desses dois personagens. Porque isso está amadurecendo de um capítulo para o outro, né? Eles estão. Começou que ele não confiava zero nela, depois ele passa a confiar um pouco mais, agora ele está meio naquelas, ele está meio que já confiando nela. Então, acho que o foco do livro vai ser a relação desses dois personagens. E eu não consigo ainda. Eu acho que ela tem mais a cara da protagonista. Até porque o nome do livro é Alto da Maga Josefa. Mas Então, também assim, tem o conflito de... Porque é que ela está fazendo isso com os delas. sim, Né? sim. Até Exato. agora não foi revelado, né? E eu acho que esse é o grande conflito do livro. Esse é o grande segredo. Por que ela... na verdade, assim, ainda agora, no final do terceiro capítulo, a gente não tem muito certo quem é essa Maga Josefa. Né? A gente está descobrindo ela conforme o livro avança, junto com o Toninho. É por isso que eu falo que assim, a gente está muito na visão do Toninho nesse livro. Por mais que não seja em primeira pessoa, a gente está descobrindo a maga junto com o personagem. Entendeu? Então, exatamente. Eu acho que o grande conflito, a grande coisa, por que ela faz isso? Entendeu? Por que ela tem esse comportamento, né? Eu Pois acho que é, esse vai ser a teve grande um momento discussão. que você falou que tinha alguma coisa de ódio, não sei, eu não consigo sentir ódio. Eu acho que tem alguma coisa que vai ter uma explicação aí que não é bem ódio. Ela tem alguma relação com a parte, sei lá, vai ter uma explicação que não é ódio da onde ela vem, da origem dela, é alguma outra coisa, assim. Não, também não acho que seja bem ódio, não, realmente. Porque realmente não tem lógica ela ter ódio, né? Não tem, ela tem alguma coisa, ela não se identifica com o mal. É isso que me parece. Tanto é que ela zoa, né, a galera que ela enfrenta. O demônio lá fala assim, ó, manda lembrança, ela fala que eu tô... Aí o demônio fala, pô, tenta negociar com ela, o caraca. É muito interessante, assim, de novo, eu acho que foi uma sacada muito boa da Paola, porque ela pegou características de fantasia mesmo e trouxe, mas sem perder a essência do que é essa literatura de cordel, desses personagens característicos, entendeu? Assim, então a gente tem muitos temas sendo discutidos ali que é clássico do cordel, entendeu? Mas ao mesmo tempo a gente tem uma maga que é diferente de feiticeira, não é que ela faz feitiço, não, ela é descendente de demônio, é descendente do coisa ruim. Eu vi Entendeu? que eles fazem uma diferença entre bruxa e maga, né? Isso, bruxa e maga, exato. A maga, ela nasceu com sangue do capeta. capiroto. Exato, é isso aí. E tem essa diferença, porque uma coisa é você aprender a fazer feitiço, você é uma bruxa. Outra coisa é você nasceu, você é um monstro. Ela não tem escolha, ela não escolhe não ser maga. Ela é maga porque ela tem no sangue dela correndo sangue de demônio. Então isso aí é bem interessante. E aí eu acho que vai estar essa discussão. Porque ela tem sangue de demônio, ela tem que ser má? Ela não pode não ser má? E eu acho que essa é a grande discussão do livro. Porque, a princípio, o Toninho não confia nela. Porque, porra, ela tem sangue de demônio. Então, a gente vê as criaturas falando, mas, pô, mas por que tu tá atacando os seus? Sabe? Para com isso, tá? A vampira fala isso, depois... Achei a parte da vampira sensacional também. Porque, assim, porra, toda a lógica. Por que os vampiros estão fazendo no Nordeste brasileiro, cara? Sabe? Quente pra cacete.
Porra, o sol ali a pino, tocando. Porra, não, eles fugiram tudo, tu viu? Eles fugiram tudo pra Argentina, Uruguai ou pra Europa. Muito foda a sacada dela foi maravilhosa. Karine, Oi, gente, boa noite. Eu boa queria noite. dizer que eu sou apaixonada por esse livro, porque ele, além de ser fantasia, que eu adoro, é uma fantasia com umas características muito brasileiras, que é muito bonito de ver. Eu caí de amores pelo Toninho quando ele manda tá lá fazendo, rezando para a alma sair do quarto dele, lá no comecinho do prólogo, ele fala assim, ô diacho, segue a tal da luz. É muito bom. Gente, isso é muito Então, mas uma coisa é essa linguagem que ela usa. Ela usa o coloquial de uma forma que não fica aquela coisa forçada e, ao mesmo tempo, para a gente faz todo sentido. Exatamente. Essa pegada foi muito, muito foda. Pode crer. E ela traz, assim, ela traz o tempo todo. E aí, quando você tem esses brasileiros típicos lidando com seres fantásticos de um jeito diferente, muito, muito particular, faz todo sentido. Sim, sim. Né? Faz todo sentido. Tem uma... Agora eu não vou lembrar qual dos capítulos, acho que é no primeiro, que o Toninho pede... vai almoçar e aí ele pede, me vê um sarapatel aí. Aí depois eles vão fazer vão fazer o exorcismo lá do demônio, e aí ela tá lá arrumando e tem um cheiro ruim, e o Toninho correu pra fora pra devolver o sarapatel do almoço. Muito bom. Gente, fora muito as ilustrações, né? Também, que, gente... Muito legal. Nossa, não é só uma... Eu achei muito legal a construção dos personagens dela. Tanto o Toninho quanto a Josefa, eles são muito particulares, né? É muito fácil de você identificar os personagens. Eles têm umas características bem, bem distintas. E aí, você tem uma múmia, mas não é só uma múmia, é uma múmia de um coronel. Aí você tem... E os caravelhos estourando, voltando pro inferno. Muito legal. No som de estalinho de festa junina. Gente, então, eu acho que essa ligação, essa coisa que ela faz com que a gente... Por mais que ela tá falando de coisas que nem do Egito, sabe? Que são, na verdade, são os monstros que popularam, não sei, que estão nos filmes e no imaginário. Se a gente fala de terror, é só você ver. Você vai numa festa de Halloween qualquer, você vai ver gente vestida de múmia, de vampiro, de Frankenstein, de lobisomem. Então, assim, se bem que o lobisomem ele é bem brasileiro, né? Também. Mas não só. Mas... E ela traz essas criaturas e bota na nossa realidade. Então, o negócio do vampiro, do calor, é muito foda. A múmia ser um coronel. Então, assim, realmente, cara, essas sacadas dela, eu acho que é o que faz o livro. E dá essa leveza pro livro também. Isso é importante, né? Ela traz essa leveza. A vampira eu achei sensacional. Ela, não só a parte por que tem uma vampira aqui no Nordeste, gente? É muito quente. Pode crer. Mas não é só uma vampira no Nordeste, uma vampira no Nordeste viciada em sangue de gente alcoolizada. Pode crer, pode crer. Gente, é muito, vai muito além, eu acho que vai uns 10 passos à frente do que eu já li em fantasia, realmente pegar esses elementos gerais da cultura fantástica e trazer para o Brasil. Eu acho que ela vai muito além. A Josefa ter um galho de cajueiro muito no legal. lugar da vassoura, com 2 cajus. Muito legal. Muito gente, legal. A interação da Josefa com o Toninho, também eu acho que traz esse... acrescenta no humor da narrativa, porque o Toninho meio que tem medo dela, mas ele é corajoso, mas ele morre de medo o tempo todo de um monte de coisa, mas ele enfrenta. Aí ela finge que vai fazer alguma coisa com ele, mas o máximo que ela faz é pegar ele pelo colarinho e jogar ele lá pra frente, quando eles invadem a casa do coronel. E aí, fez boa viagem? É muito bonitinho essa interação entre os dois personagens, porque vai mostrando, vai criando realmente essa relação entre os dois, essa dinâmica entre os dois.
né? E eu queria só comentar que o Toninho rasgando a aranha lá na casa do coronel me lembrou muito o Samwise Gamgee de Senhor dos Anéis. Pode crer. Falei, É. caraca, Pode lógico. crer. Eu não pensei não, mas é verdade. Nossa, Uma na hora eu coisa, vi, eu lembrei. esse negócio da confiança do Toninho para ela tá fazendo, a Maga, ela tá fazendo um esquema para realmente fazer com que ele confie nela, porque ela sabe que se ela falar alguma coisa, não, ele não vai acreditar apenas nas palavras dela, né? Um exemplo é quando ela, na vampira lá, que ela meio que dá o negócio para ele comer lá, porque ela sabia que a vampira ia morder ele. E ela precisava que a vampira mordesse ele. Eu não lembro para que era o Era uma rapadura A antídoto. rapadura. Pra Que era ele o não virar antídoto. vampiro. que era para não virar vampiro, exatamente. Porque ela sabia que ele ia ser mordido. E ela precisava que ele fosse mordido para poder enfraquecer a vampira, para poder não perceber ela chegando. É pra distrair ela. E aí, cara, assim, é muito interessante porque ela usa isso depois como argumento, tá vendo? Você pode confiar em mim. E é por isso que eu falei que eu acho que assim, a riqueza desse livro vai ser o que a maneira com que esse relacionamento desses dois personagens vai evoluindo. Então, a evolução do livro, por mais que ele seja episódico, que até agora parece que vai ser, não é uma grande história. Não é que não é uma grande história, é uma grande história. Mas a grande história é a relação desses dois personagens. E não um grande inimigo, que já está muito claro para a gente logo na apresentação. Não é são histórias episódicas, onde cada capítulo a gente vai se envolver numa pequena aventura ali, mas a grande história, o que amarra esse livro do começo ao fim, é a relação desses dois personagens. E isso eu achei uma sacada também perfeita da autora, porque está mostrando assim, seria muito mais fácil você criar uma história sabe, de fantasia e seguir. Não, ela faz uma coisa onde o foco principal não está na aventura, não está na fantasia. Eu acho que a aventura e a fantasia é o que permeia toda a narrativa. Mas o foco ali está na relação desses dois personagens. Isso eu achei, cara, maravilhoso. Porque cada vez mais eu quero conhecer mais essa personagem da Maga, né? Junto com o Toninho. E essa é a grande sacada, que a gente conhece ela através dos olhos do Toninho. Tá muito legal mesmo. Gabi. Ai, eu tô apaixonada. Eu já quero ler o próximo dela, o que saiu agora, essa semana, Já que estão vocês falando muito bem, viu? comentaram, Estão falando muito bem. porque eu tô, assim, começa o livro citando a Anunciação, para mim já a música, a Anunciação, eu já derreti ali, entendeu? O livro, para mim, ele tem um apelo muito familiar, da minha criação, da linguagem que eu aprendi, das músicas que eu escutava quando criança, das coisas que meu pai fala, de gente conhecida da minha família, sou neta de pernambucana, então, assim, eu vejo as pessoas que eu conheço falando aquelas coisas, então, assim, o que você tem que fazer? Vai lá comer água. Então, nos detalhes, o livro, ele é maravilhoso, porque, assim, ela fala na nota do autor, no começo, né, que eu li também, ela comenta que ela é de Minas, ela não é nordestina, mas ela deve ter estudado muito para ela lidar tão bem com essa linguagem, ou deve ter algum histórico, ou conviveu de alguma forma. Mas assim, eu queria ter começado a ler mais cedo na semana, porque foi uma coisa que eu deixei para hoje por causa de problemas pessoais e não consegui ler o terceiro capítulo ainda, né? Que é o finalzinho do que a gente falta umas 12 páginas, mais ou menos. Só que eu estou absolutamente encantada com o livro. Assim, eu já estou escutando as músicas que ela cita, já estou montando playlist, Que legal. já quero ler o outro livro, porque para mim é um livro muito, assim, muito familiar mesmo. Assim, me dá uma
uma coisa gostosa na leitura, e eu adorei, porque eu acho que a gente estava precisando ler uma coisa mais leve, e eu já gargalhei Sim. várias vezes lendo o livro, assim. Eu fico rindo de umas coisas, tipo a brincadeira que ela faz do sangue de corno no voodoo, no bonequinho de voodoo, Sim. o fato deles, essa coisa da população brasileira que acende uma vela para Deus, outra para o diabo, das crenças, que junta as crenças todas. Quando ele fala da peixeira do Toninho, que tem veneno, É verdade. maldição, água benta, e eu nem lembro Sincretismo. tudo que tem na peixeira, que cada coisa serve para uma coisa, e tem de Pode tudo crer. ali. Então, É muita cara do Brasil, né, cara? é Eles- muito a cara do Brasil. o Então, o sincretismo livro religioso, é muito Aham. foda. então é Sincretismo muito religioso. gostoso de ler por causa disso, porque assim, a gente está acostumado com regras, na fantasia em geral, que um feitiço anula o outro. Você tem umas regras ali impostas, né, do senso comum, e o brasileiro ele tá nem aí para essas regras, a gente quebra tudo e aqui é desse jeito mesmo, entendeu? E aí é meio que isso que você vê ali, entendeu? A peixeira, o facão do Toninho, tem de tudo que você imaginar ali, entendeu? É acender a vela para Deus, outra para o diabo ali do ladinho, sabe? Que se um não resolver, o outro dá conta, entendeu? Exatamente, É meio que exatamente isso. isso. Então, assim, nos detalhes, o livro me pegou demais, demais. Assim, eu estou completamente apaixonada. E pensar, gente, que a gente lê um terço do livro praticamente, né? É, Isso é muito legal, porque, cara, o livro, cara, ele tá indo muito bem, eu por não enquanto. achei que fosse me pegar tanto. Eu achei que ia ser uma leitura divertida, mas assim, eu não achei que eu ia me apaixonar desse jeito. E essa linguagem dela, que é um pouco ritmada, que lembra um pouco a literatura de cordel, Uhum, é muito gostoso de ler o livro, assim. é. Tô encantada mesmo. Na verdade, eu pretendo chamar ela foi muito receptiva. Eu não fiz contato com ela diretamente. Eu só postei no Stories marcando ela. Ela me respondeu e tal. Falou, mandou um recado e tal. E assim, achei bem legal para chamar ela, convidar para ela vir conversar com a gente num quarto encontro, né? Então fazer 3 encontros e tentar. Eu vou até tentar marcar com ela já essa semana isso, que a gente deixa marcado para o nosso para um dia na quarta-feira mesmo de fazer o encontro com ela. Então a gente faz as 3 de leitura e o encontro com ela. E Seria depois a gente faz bom, o porque filme. como ela está lançando o livro, talvez ela esteja ocupada, né? Então é bom tentar marcar Uhum, com com uma antecedência, antecedência. mas vai ser maravilhoso se ela puder vir no encontro nosso, Cara, eu tô muito porque afim de tirar algumas dúvidas com ela. Esse negócio que tu falou da escrita ser muito ritmada, porque é ritmada mesmo. Eu não sei se foi intencional dela ou se ela foi, como é que se fala? Influenciada por leituras de cordel que ela devia estar fazendo como pesquisa. Pode ser também, que tenha sido uma coisa que ela não tenha percebido, que ela foi, como é que se fala? Influenciada por isso. Mas esse resultado no livro é muito claro para mim. Tá muito claro que ela tem ali aquele ritmo, né, de leitura. Tu vai lendo, parece que tu tá realmente lendo um cordel. E, putz, cara, teve uma época que eu li muito cordel. Foi uma época que eu estava fazendo a faculdade de letras ainda e, cara, eu ia fazer um trabalho sobre cordel. E eu peguei, cara, como que é o nome dele? o Do Ariano? Assaré? Não, Hã? não, não, do Assaré. A Patativa Assaré. Tatiba do Assaré. Patativa Assaré. Cara, Sim, é sensacional as coisas que ele escrevia. sim. Sensacional. E eu li muita coisa dele. Muita coisa dele. Do Patativa. Cara, e Uhum. ele, assim, e ela, quando eu li os negócios desse livro, me lembra muito dessa época. E é isso que eu te falo, por isso que não tem como não ter uma ligação. Eu acredito que ela tenha lido muitos cordéis para escrever isso. Então, ela pode ter sido influenciada mesmo sem perceber. E criou esse ritmo na escrita dela. Mas, cara, é muito. E a leveza, é que eu falo, o livro todo ele é leve. E isso é uma característica também que tu pega assim do cordel, né? O cordel ele é leve também quando tu vai ler. Ele tem essa coisa do. Lógico, o ritmo causa isso também, mas tu lê, vai que vai. Porra, eu li porque eu li os cordéis muito rápido. Não, e os termos que ela usa, as coisas, assim, tipo, a vampira que começa a pegar
homem embriagado, porque é mais fácil de atrair, né? Mas acaba viciada em cachaça, e agora se ela bebe sangue puro da tremedeira, eu falei, gente, essa vampira muito bom, cachaceira né? me representa demais, assim. É uma coisa, é muito bacana. Nossa, É. eu estou encantada, absolutamente encantada com o livro, e tomara que a gente consiga trazer, que seja possível, né, que a Paola venha num encontro nosso. Não, vai vir Vou- sim. Eu acredito que vem assim. Vamos lá, gente. Sotrate. Se eu fosse resumir o estilo, eu diria que é uma mistura de Ariano Suassuna com Dias Gomes com o Nerdcast RPG de Gunner. Ela junta essas características aparenta ser um grande episódio de RPG, porque vocês vão notar que depois de toda vez que eles vencem alguém, ela pega um item, ela guarda alguma coisa, uma lembrança aí, entre aspas, do acontecido. Isso está com muito cara de que ela está juntando coisas para fazer algum tipo de magia final, de repente se livrar de ter a alma condenada, libertar alguém que ela tem algum interesse, Pode ser vencer um mesmo. chefão, tem muito cara disso. E ela não conseguiria fazer sozinha, porque ela precisa da parte, vamos dizer, da luz, do bem, que é fazer esse enfrentamento, por exemplo, com o exorcismo, que ela não consegue fazer. A cena do exorcismo é bem legal, porque enquanto o Toninho está fazendo o exorcismo, ela está sofrendo. E aí, quando ela está fazendo as magias negras dela, o Toninho sofre também. Então, assim, essa construção desses dois personagens complementares é muito interessante, né? Eles são antagônicos e complementares. Ela precisa dele por conta dessas questões dele ser um caçador de... Ele fala caçador de demônios, mas é mais que isso, né? Ele caça... Mas sim, caçador de criaturas, né? Total. De criaturas, de monstros, aí, sei lá. E ele precisa dela porque ela tem conhecimentos que ele não tem. Muitos conhecimentos que ele não tem. E aí ele estima que ela tem 600 anos, para ele ali, aparentemente, ele deve ter uns 20, 25 anos, aparentemente, pelo jeito que ele se porta ali. Então ele precisa bastante dela. Eu achei isso interessante. Uma coisa que me incomodou no comecinho é que tem bastante monstros importados. Mas aí, o que ela faz que quebrou a minha resistência inicial? Porque assim, a gente tem bastante mitos aqui, ela poderia ter usado os mitos daqui. Mas o que é legal? Ela pega os monstros clássicos e ela acultura. Né? Ela transforma esses mitos em brasileiros. É né? isso aí. A vampira que vocês comentaram, a própria múmia, né? O demônio que quer no jeitinho ali ganhar no papo para continuar no mundo. Então todas essas construções assim, eu acho muito legal, né? Então no começo eu falei, nossa, mas por que ela usou demônio? Por que vampiro? Mas aí eu fui vendo essa questão da culturação, falei, nossa, é muito legal, e tudo é muito costurado, né? Muito bem amarrado. O humor dela eu acho muito legal. Logo no começo, quando ele e o pai veem uma silhueta de uma coisa terrível dentro do quarto, chama a mãe vai lá e dá uma chinelada num bicho barbeiro, né? É muito foda. Nossa, eu rachei de rir nessa hora, porque meu pai me gritava para matar barata quando ele era vivo, ele não matava barata. E ele fazia um escândalo, eu tinha que matar barata no quarto dele, entendeu? Então, nossa, eu dei muita risada nessa hora do barbeiro. Gente, eu achei muito legal também. É o tipo de piadinha que você não espera que aconteça, principalmente assim, logo no começo do livro, ela já dá o tom, ó, é isso. E aí, assim, essas cutucadas que um vai dando no outro, essas brincadeirinhas, essas piadinhas que um faz com o outro no decorrer das histórias é muito legal. Né? Então, eles vão não só apresentando um pouco do jeito que eles são, mas também trazendo uma interação entre eles que vai aproximando, né? Essas brincadeiras que
aqui no Brasil a gente tem muito disso, né? A gente vai pegando amizade, vai brincando, vai tirando sarro um do outro, né? Isso é muito brasileiro. Eu gostei da ambientação que ela escolheu. Então, ela jogar lá para 1960, você baixa o nível tecnológico bastante, então você tem a possibilidade dessas lendas, desses mitos, desses seres fantásticos estarem presentes, e o fato dela levar para o Nordeste ainda dá um peso maior a isso, porque como ela mesmo diz lá na introdução do livro, né, no comentário que ela faz antes de começar a história, ela pesquisou e descobriu que tinha bastante coisa fantástica acontecendo lá. E ela utilizou isso para dentro do livro dela. Então muita coisa ali tem verdade, né? E assim, a gente tem essas histórias, né, de casa mal assombrada, de demônio, não sei o quê. Então ela consegue colocar. E eu acho muito interessante fazer no Nordeste, porque você tem aquela sensação, aquela ambientação de faroeste, né, de briga, de confronto, de duelo, lembrei a palavra, daqueles duelos de faroeste, né, num lugar mais ermo. Então, a Caatinga, o Cerrado, eles propiciam isso, né, aqueles lugares amplos, você vê lá longe o inimigo vindo, ou um lugar para se esconder, não tem muito como não tem muito como ser ninja no Nordeste, né? Você não pode, não tem como ser isso sorrateiro. Você tem que ir, não tem muito o que fazer. Isso eu achei bastante interessante também. Isso aí acabar com o nome do livro, né? O alto é um tipo de escrita que vem do teatro, que foi utilizado nas igrejas, né? E quando ele passa para a literatura, ele, em geral, traz a marca mística, né? Então tem alguma coisa sobrenatural, puxa alguma coisa para o cômico, eles têm esse costume, né? Principalmente os autos portugueses, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem o exemplo grande do Suassuna com o Alto da Compadecida, que é exatamente isso, né? Tem esses personagens fortes, bem marcados, bem delimitados, e, pelo menos até agora, todos os outros personagens que aparecem, eles são meio arquetípicos, né? Quase clichê ali, porque não tem um desenvolvimento deles. É muito focado nos personagens principais e como eles interagem. Tudo o resto é ambiente, inclusive os outros personagens. Me pareceu, pelo menos até agora, pelos outros autos que eu li, que beira muito esse estilo. Então, o nome do livro, como o Alto da Maga Josefa, não é só um chamariz, mas me parece que tem uma tentativa aí de seguir nesse estilo. Isso eu achei bem legal também. Sim, é verdade, cara. Eu não tinha parado de pensar nesse negócio do alto, e ela realmente traz essa coisa, lógico, automaticamente a gente faz um paralelo com o Alto da Compadecida, né? Eu acho que não tem como você não fazer isso logo de cara, quando você vê o Alto da Maga Josefa. Mas ele realmente ela consegue criar uma parada nesse sentido. O Alto, ele tem a ver mesmo com teatro, né? E eu não consigo ver essa estrutura no que ela construiu ali. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que se traz essa coisa do religioso, eu acho que está presente o místico, e a coisa, o que eu acho mais legal, foi uma coisa que o Luan falou, como essa coisa da peixeira ter várias coisas, tem muito a ver com sincretismo, e ali ela trabalha isso de diversas formas diferentes, né? A peixeira é uma das coisas, mas ela sempre se preocupa com a magia, ele se preocupa com a magia, mas ao mesmo tempo também tem o problema com o anjo e tem os demônios e tudo. Então, assim, existe a preocupação com tudo, e isso é muito a cara do brasileiro. Porque o brasileiro, ele reza um Pai Nosso e acende uma vela para Iemanjá, sabe? Isso aí é a cara do brasileiro, não tem? Tu vê isso em todas essas residências, cara, no Brasil. Vai na bezendeira e depois vai para missa, sabe? Então, assim, é muito natural da nossa cultura, né, cara? E ela realmente acaba explorando isso. Eu estou muito curioso para ver o que vem agora, sabe? O que vai se apresentar mais à frente. Porque uma das coisas que eu achei interessante
foi... No final desse terceiro capítulo, eles conseguem muito dinheiro. Certo? E eles perdem logo em seguida. Porque não teria lógica eles ficarem juntos. Porque o que mantém eles juntos, pelo menos por enquanto, é o fato deles ganharem a vida caçando monstro. Então eles ganham dinheiro. Então é assim, é o trampo deles esse. Não é que eles estão... E eles se ajudam. Então eles só estão juntos por isso. A gente sabe, lógico, que vai desenvolver uma relação entre os dois e tal. Mas a princípio eles estão juntos por isso. Né? E quando eles conseguem aquela grana toda, eu falei, pronto, acabou. Qual vai ser a justificativa dela, né, agora? Da autora para manter esses dois aí. E puta, cara, aí tiram o dinheiro deles e ficam com um pouquinho lá, que dá para eles ficarem um tempinho só e já tem que caçar de novo, né? Legal. Luan! Liga aqui. Então, eu tô gostando bastante do livro. Ele é bem levezinho, como o pessoal falou, é uma leitura que você dá risada, você vai levando. Eu achei muito divertido o jeito como a Paola, né? Ela mistura esse tom de. Não seria comédia, mas eu acho que é comédia, sim, mas comédia é muito difícil de escrever, gente. É muito difícil de escrever. Você saber quando e onde botar uma piada e fazer ela funcionar são coisas que eu invejo muito quem sabe fazer. Assim, poucos livros de comédia eu li que me fizeram rir de verdade. Acho que o primeiro foi o Mochileiro das Galáxias, que é um livro que eu gargalhava de rir. E cara, e se você for analisar bem, cara, são piadas muito, muito difíceis de fazer. A Paula faz isso aqui. Aparentemente simples, né, cara? Mas é simples, tipo, que absurdo, né? Vão construir uma estrada no meio, vão construir uma estrada espacial. A Terra tá no meio. Infelizmente, a Terra vai ter que ser explodida. Essa é a piada que ele criava, sabe? O Douglas Adams. É muito foda, tipo, tipo, não são piadas vazias, elas sempre são carregadas de alguma coisa. A Paula, eu não falo que é comédia porque as piadas elas são mais leves, ela tem um caráter mais juvenil. Isso é divertido também. E funciona. E é o começo lá do lance. Por que aquela piada funciona, lance? Pô, cara, o cabra macho lá nos 1940 vai ter que pedir pra mulher dele matar uma barata, porque ele não consegue matar uma barata. O filho dele, pequenininho. A piada tá aí, entendeu? É sempre nesse difícil. Eu tô lendo o livro pensando nisso. Cara, como que você faz uma piada? Como que você deixa isso aqui engraçado? E eu tô me divertindo um montão. Mas só tem um porém. Eu não gosto muito de coisas episódicas. Séries episódicas, livros episódicos, de capítulos episódicos. Eu não sou muito chegado, assim. Eu não gosto porque, bom, demora às vezes para pro livro ele fazer um sentido. Se fosse isso, era melhor ter um conto, né? Um livro de contos. É muito o que acontece com aqueles livros do The Witcher. Que são livros de contos, todos os contos são muito legais, só que a conexão entre eles são muito, muito, muito fraca. Aqui não, você vê que, apesar de ser episódico, existe uma construção, algo construindo, você tem os personagens se desenvolvendo, você tem uma trama maior por trás ali. Eu sou um cara que eu consigo ver spoiler em qualquer coisa, então eu fui ver o nome dos capítulos. Aí nos nomes dos capítulos, cara, tu consegue sacar o que vai acontecer. Eu recomendo não fazer isso, mas você percebe que aí é uma construção ascendente da narrativa. Pô, acho que a Paola aqui foi muito feliz na hora que ela propôs esse livro, do qual eu também achei genial a apresentação dela, né? Que ela apresenta. A motivação, né, cara? cara? Achei muito boa. Eu já tinha lido, já tinha falado dessa motivação em outros posts, assim, aleatório no Instagram. Porque é um livro muito popular. Me surpreendi como esse livro é popular. Ele é de pouco tempo, ele faz pouco tempo, né, que foi lançado e ele cativou tantas pessoas. E tá óbvio porque ele cativou. Ele é muito bem escrito, muito, muito bem mesmo, assim. Não, então, eu acho que isso é uma coisa. Lógico, cara, ela não é a primeira a tentar trazer a nossa cultura para a fantasia, né? Levar a fantasia para a nossa cultura. É que ela meio que acertou muito bem aí, né, cara? Eu não sei, ela conseguiu essa mistura da nossa cultura com esses elementos fantásticos que não são necessariamente da nossa cultura, que nem esse negócio do caçador de demônios, sabe? Do caçador de criaturas,
Isso é uma coisa que, pô, me remete a Bram Stoker, sabe? O Caçador de Vampiros, do Van Helsing, né? Ou então, até mesmo o Sobrenatural, lá, o Supernatural, do filme, que os irmãos caçam, que é uma road trip ali, né? Que eles viajam os Estados Unidos inteiro, caçando os demônios e tal. Então, assim, ela trouxe isso não é da nossa cultura, não é normal a gente ver isso aqui. Ela trouxe isso e trouxe essas criaturas, o vampiro, a múmia, e para dentro e conseguiu incorporar isso de uma maneira orgânica com a nossa cultura, que faz sentido, de maneira crível, assim, você acredita naquilo. Esse último capítulo que a gente leu, o terceiro capítulo, que é o capítulo do coronel, da múmia, ele é bem interessante porque ela traz coisas bem características da múmia, né? As armadilhas são as armadilhas que eram encontradas nas pirâmides, sabe? São coisas que a gente está acostumado ao Indiana Jones encontrar nas explorações dele. O pêndulo que passa lá, que ele tem que voar e o caramba. Então, assim, essas coisas, ela consegue incorporar isso, colocar no meio do Nordeste, ali do sertão, e a gente acreditar naquilo. Faz sentido. Esse negócio, essa casa aí, se você parar para perguntar, tá, como é que esse cara construiu essa casa? Como esse coronel construiu essa armadilha aí? Vai começar a se questionar, tu fala, pô, bizarro isso. Assim como é bizarro no Indiana Jones, uma civilização antiga criar uma bola que rola em cima da. Sabe? Então, assim. Não... Pode falar. Não, eu ia falar que eu ia concordar aqui com a crítica do Sotrate. Eu esperava que os inimigos fossem mais brasileiros. Realmente, a gente, por enquanto, os inimigos eles são mais essas releituras estrangeiras, né, do vampiro. Ela, vampiro, nossa, a questão do vampiro eu achei genial, cara. Porque ela tá no Nordeste, porque o Nordeste faz as melhores cachaças. Olha só que louco, cara. Isso é muito bom. E o desenvolvimento. Só tem uma parte justamente nesse forró que eu fiquei confuso. Ele e ela se beijam, né? Sim. Mas por quê? Pra desviar a atenção da vampira. Não, desviar a atenção pra dele ele da não vampira, falar né? Pra ele não falar a palavra vampira. Por que se falasse a palavra vampira? Ele escutar. A vampira ia ouvir e ia fugir. Ela fala disso. Boa. Entendi. Eu pensei mais porque, ela tá beijando ele pra fazer com que ele não caia no feitiço dela. O que faria bastante sentido. Também. Mas, assim, mas acho que é isso mesmo. E tem a ver, né, assim, aquele negócio, de novo, aparentemente vai rolar um romance entre os dois. Isso Pode ser que a Paola quebre essa expectativa, o que seria genial também. Assim, mas eu gosto da ideia de romance. Eu gosto muito da ideia de romance. Eu acho muito bom que, assim, é como tu falou também, a Josefa, ela é protagonista, ela é a personagem mais interessante, ela é o personagem mais instigante, que te deixa mais com o pulga atrás da orelha, né? O Toninho também é muito bom. Eu acho que ele é um bom protagonista, né? Mas às vezes, quando outros personagens coadjuvantes são tão brilhantes, eles ofuscam. E é o que acontece mais ou menos aqui. Mas não à toa o nome do livro é O Alto da Maga Josefa. Exato. E eu acho super válido. Com certeza. Eu tô curioso, eu tô ansioso pro final, para o que a gente vai ler, o que a gente vai encontrar. Mas naquele negócio, né? Eu já fico saciado com o que eu já tô tendo, entendeu? Ou não tô criando grandes expectativas. Eu não acho que vai ser aquela coisa. Acho que a gente também tem que parar de achar que sempre vai ser algo que cai o queixo. Eu acho que o fato do livro ser leve e mais, eu diria, episódico, faz com que as minhas expectativas sejam mais baixas. Mas eu espero ser surpreendido. Não, eu acho que essa coisa que tu falou, eu acho que é muito importante. Às vezes também está muito viciado em ter leituras que nos arrebatem. Cara, às vezes a riqueza tá na simplicidade. E esse livro me mostra um pouco disso. Sabe? De novo, assim, a gente falou da prosa dela, né? Não é uma prosa rebuscada, não é nenhuma prosa que tu fala assim, nossa, cara, ela passou aqui revendo e criando e trabalhando nessa prosa. Não, ela é extremamente clara.
E, ao mesmo tempo, ela tem toda a parte do regionalismo que a gente já comentou, né? Mas, tirando isso, é uma prosa extremamente clara. São descrições exatas, sem muito rodeios e floreando muito texto. Ela consegue descrever as coisas e você enxergar aquilo de uma forma muito clara. O que é hiper difícil. Quem escreve sabe, isso é super difícil de fazer. Você ser direto e ao mesmo tempo conseguir construir toda a imagem na cabeça do leitor de maneira assim direta e fácil, de uma leitura fácil. Então, assim, essa eu acho que é a maior riqueza da prosa da autora, é isso. Então, eu acho que é realmente uma leitura leve, mas isso é todo mérito da autora. Eu não acho que... Eu também não espero que esse livro traga alguma coisa, um grande épico e tal. Não, ele não... Para mim, eu posso estar enganado, mas para mim, o mais importante desse livro está na relação desses dois personagens. Eu acho que essa é a grande riqueza desse livro. Talvez, se ela colocasse algo muito mirabolante, vamos salvar o mundo e o cacete, uma aventurona tal, ia quebrar um pouco dessa relação, ia dar importância, o foco ia virar para o lado, ia virar para esse lado, e eu acho que ia perder, porque eu acho mais interessante, pelo menos o que eu estou achando agora, é essa relação dos personagens. Entendeu? Eu estou até fazendo uma leitura crítica agora, exatamente nisso, num livro exatamente assim, que o cara ele se propõe a fazer uma relação entre os personagens e depois ele se perde, ele cria uma grande aventura, muito legal também, só que perde essa riqueza, que era o que fazia o começo, o primeiro ato do livro é maravilhoso, e ele quebra por causa disso. Porque ele acaba que ele vai focar numa grande aventura e tal, o cara gosta muito de fantasia, então ele fez um grande épico. Só que ele quebrou o que era mais interessante no livro dele, o que diferenciava o livro dele de outros 500 que tem por aí, entendeu? E eu acho que é isso que ela fez, pode ser que eu esteja enganado, mas eu acredito que é isso que ela fez, ela criou o livro, o fato desse episódico me traz ainda mais indicações de que ela está focando nessa relação dos dois, e acho que isso vai ser a parte mais legal do livro, vai ser ver isso se desenvolver, como a gente já está vendo ainda esses 3 primeiros capítulos. Carol. Na verdade, eu só queria dizer que assim, eu acho que ela foi muito feliz nessa ambientação, e é muito legal ver o Brasil representado na parte de fantasia, que é uma coisa que não é... Assim, pelo menos eu não costumo ler fantasia, então para mim não era uma coisa muito normal. Eu não conseguia visualizar essa mistura. E a leitura está muito gostosa e ela está misturando muito bem. Eu acho que ela foi muito feliz nesse encontro de situações aí. Não, então, é exatamente essa coisa foi um desafio feito e ela abraçou esse desafio e criou essa obra. Cara, que coisa maravilhosa, né, cara? Ainda bem que fizeram esse desafio e ainda bem que ela comprou esse desafio. Porque, cara, assim, ela nos brindou realmente com uma obra, o Luan falou com uma obra que está muito reconhecida, muito popular. Cara, ainda bem que é popular, eu acho que a gente merece mais, tem que ter mais gente escrevendo isso, sabe? Valorizando nossa cultura, não precisa necessariamente se passar na Terra, mas trazer elementos da nossa cultura, levar para a fantasia, sabe? A gente tem aí no americano, né, para os americanos, o Stephen King, ele cria um mundo, eu não li, tá, da Torre Negra lá, mas ele traz todos os elementos da cultura americana e leva para a fantasia. Então ele mistura lá o Old West, então é o Pistoleiro, o nome do primeiro livro, sabe, tem tudo a ver com a origem americana, do imaginário americano para a fantasia. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter mais disso no Brasil mesmo. Trazer mais do nosso imaginário, trazer mais do nosso... ter mais Suassuna na nossa fantasia, sabe? Eu acho que isso é essencial, cara. A gente pode trazer, não necessariamente, de novo, não precisa se passar na Terra, pode ser num mundo terciário, que eles chamam, né? Num mundo criado, mas trazer elementos nossos para esse mundo que você está criando. Entendeu? E lógico que a gente está falando aqui muito do Nordeste ali, muito do Suassuna e tal, do Cordel, mas lembrando que o Brasil, ele é enorme. E o Brasil tem, assim, que tem
subculturas dentro do Brasil, né? E a gente tem essa riqueza, cara, que pode ser trabalhada diferentes espaços. As próprias nossas tribos indígenas têm muita cultura delas que a gente poderia também explorar, sabe? Na Amazônia, cara, tem muita coisa para se explorar também da cultura brasileira, né? Assim como no Sul. A gente está falando, o Sul tem muita coisa legal também. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter isso e começar a usar isso para não a gente sempre emular a cultura, a fantasia tolkiana, sabe? Que eu acho que esse é o grande problema para mim da fantasia. Porque, é lógico, eu entendo todo o caminho, o porquê, qual o caminho que foi percorrido, né? Teve Tolkien, que fez bastante sucesso, que depois foi adaptado e foi sugado para o RPG, que se espalhou muito. E aí a galera quer escrever sempre fantasia baseada na cultura de Tolkien. É basicamente isso. Que, na verdade, bebia das fontes mitológicas. Mas, assim, por que a gente não pode fazer isso baseado na nossa cultura? Sabe? Trabalhar com a fantasia, só que baseado na nossa cultura. Eu acho que isso é uma coisa que tem que estar mais difundido e ter cada vez mais trabalhado. Eu acho essencial. Gabi. Então, eu só levantei de novo porque eu precisava falar da véia, entendeu? Porque eu fiquei Muito apaixonada legal. pela véia, que é uma jumenta mágica, encantada, que fareja as coisas sobrenaturais. Eu achei sensacional a véia, entendeu? Muito Que legal, ela pode tem crer. personalidade, ela tem um temperamento ali, e eu acredito que a gente vai ver mais desse temperamento pela menção que ela faz lá na nota do autor, no início do livro, que ela fala que nos dias de hoje ela veria o Toninho, ela poderia dizer que veria o Toninho andando de moto, mas aí ela já viu um olhar de esguelha da véia e achou melhor não mencionar isso. E tem a questão que ele fala, que uma vez ele esqueceu que ela sempre sabe o caminho e bateu com o calcanhar nela, ela jogou ele longe. Então, é uma personagem que não é humana, né? Mas que tem suas características e tem um temperamento ali que está muito interessante. E, fora isso, essa menção da véia que eu queria fazer, eu fiquei muito curiosa para saber a motivação real da Maga Josefa. Eu acho que o Sotrate tem razão, no sentido de que ela está juntando elementos aí para um grande feitiço, mas não sei qual é o objetivo desse feitiço, se é se prender aqui, se é voltar para lá, se é destruir alguém. E eu achei que ela ficou um pouco ali, ela esconde um pouco isso tá certo, a gente vai descobrir ao longo da leitura, não era para descobrir ainda. Mas eu fiquei muito, muito curiosa. E me lembrou um pouco também essa escrita dela. Meu pai era um grande leitor. Esse livro me lembra muito meu pai, ele ia adorar esse livro. Meu pai era um grande leitor do João Ubaldo, ele era fanático por João Ubaldo Ribeiro, e me lembra um pouco esse linguajar, essa coisa de trazer a cultura, de trazer a tipicidade aí do povo brasileiro de diferentes regiões, principalmente a gente que é criado aqui no sudeste, né? O Luan deve ter uma cultura um pouco diferente da nossa, mas a gente fica muito, muito restrito a essa cultura que veio da Europa, entendeu? Que veio da colônia, do Império e tal, porque isso é mais forte aqui, eu acredito, né? Na parte mais central, entre aspas, que não é o centro do país, mas central em termos de dominância mesmo. E eu acho, nossa, eu acho assim, é muito interessante, eu acho que a gente devia ler mais coisas, assim, futuramente. Eu sei que a gente já tem a próxima leitura aí engatilhada, mas eu gostaria de ler mais coisas brasileiras, assim, que exemplifiquem diversas partes dessa cultura que é tão rica, né? A gente já falou de ler aquele do Grande Sertão, que eu esqueci, o Érico Veríssimo, sim, que é o... Oh, meu Deus, Viagem... Guimarães Rosa, não? Guimarães Rosa, não. O Érico Veríssimo, não é? Do Érico, que é o... Não, o Érico Veríssimo, ele é do Tempo e o Vento, não é? Ah, o Tempo... Então, Isso, quem é isso. o do... Grande Sertanejo? Sertão? Do É do Grande Guimarães. Sertão, do Capitão Guimarães. Rodrigo. Guimarães. Isso, já misturei tudo Então, aqui, eu com a minha cabeça o Capitão- confusa.
Então, o Capitão Rodrigo é o Érico, que eu acho muito legal de ler também. O Guimarães eu acho legal, mas ele é uma leitura extremamente pesada, que eu acho Entendi. Eu sensacional. misturei tudo. Eu misturei o Tempo e o Vento com o Grande Sertão Veredas, desculpa. Eu acho que o Tempo e o Vento, pelo menos algum deles, não precisa ser todos eles, a gente poderia ser um livro interessante para a gente ler. Porque ele vai trabalhar do Sul, né? Aí ele fala um pouco do Rio Grande do Sul, da formação do Rio Grande do Sul e tal. Então, por isso bem que eu lembrei interessante. do Érico, porque é uma coisa bem Uhum. sulista, né? Isso. Que é E bem aí legal. também ler alguém mais do Nordeste, até alguma coisa de cordel. Então, porque a gente tem uma cultura muito rica e muito diversa. Sim. O Brasil é um país muito grande, e aí as regiões são muito distintas uma das outras. Apesar da gente ter a língua comum, né, o idioma em comum, a cultura é muito diversa, então tem muita coisa interessante. E uma coisa que eu lembrei, que vocês falaram do sincretismo, que é muito legal. Uma vez, minha mãe mora no interior da Bahia, né, próximo da Chapada Diamantina, e ela falou, vamos na casa de não sei quem, dona qualquer coisa lá, que ela conhece todo mundo, ver uma lapinha lá que ela fez. Aí eu falei, mas o que é lapinha? Aí ela falou, é tipo um presépio. Aí eu achei que era tipo um presépio. Não é, menina, lapinha. Eles pegam um canto da sala assim e põem tudo que você imaginar ali. Tem um presépio ali no meio? Tem. Mas tem boneca, tem voodoo, é o que você falou. A pessoa vai para a missa, sai da missa, acende a vela para Iemanjá, deixa uma oferenda para Oxum e vai fazer uma outra coisa ali, entendeu? Então é muito louco isso, eu acho muito interessante. E é muito gostoso a gente aprender mais sobre o nosso próprio povo. Eu estou apaixonada. É muito legal mesmo. Alba, peraí, tava levantada a mão, Alba, você ia falar? Sim. Fale. Eu anotei algumas coisas aqui, porque eu sou daquela região, sou de Pernambuco, né? Que legal. Eu sou de Pernambuco. Riacho das Almas já morei, que ela menciona Riacho das Almas, na história eu já morei. Caruaruá, meu filho mora, e 2 vezes por ano eu vou lá visitar eles. Que legal. Inclusive, vou no Museu do Cordel, né, que tem o Museu do Cordel lá em Caruaru, lá no centro. Que show. Mas eu geralmente também não leio fantasia, mas eu gostei muito da história. E, às vezes, eu tenho uma tendência assim também, não sei se você lembra, quando eu fiz o curso com você, que eu escrevi um conto de uma mitologia guarani, não sei se você recorda do conto, né? O Teju Jaguar. Sim, eu lembro, sim. Que foi eu me inspirei na mitologia guarani para fazer esse conto. Mas, tá vendo? Tá vendo como é rico, cara, a nossa cultura, né, cara? É incrível. Agora, voltando ao livro, eu achei engraçado, eu gosto muito desse tipo de leitura e dei muita risada quando o pai dele disse que o além estava congestionado por causa das milhares de mortes diárias. Eu ri demais nisso aqui. Né? Também gostei das metáforas que ela faz, condizente com a região, com o linguajar dela, que é assim, que ela diz que como é que tem rituais de despacho, eram tão parte da sua rotina quanto farinha era para suas refeições, que é farinha muito típica lá do Nordeste, sabe? Sim. E também como ela dizia que havia ódio nos olhos da vampira, mais do que mandacaru da caatinga, porque tem muita mandacaru da caatinga, viu? Eu ri muito com esse tipo de comparação, de metáfora. Né? Sim. Também lembrei muito também do Ariano Suassuna, né? do João Grilo, do Chicó. E outra coisa também que eu me lembrei, como vocês falando aí, que ela trouxe alguma coisa da cultura europeia, eu lembrei da gárgula. A gárgula, eu pelo menos vi algumas quando eu fui, que eu visitei a Catedral de Notre Dame. Sim. Só que são estátuas, né? E o padre disse que vai para a igreja, que não podia mais fazer exorcismo, porque tinha umas gárgulas lá na eu achei muito interessante isso. Tá? Então, é isso que é que eu falo, ela usa essas coisas que não são da nossa cultura, que são criaturas que são retratadas em outras culturas e bem difundidas, né, no mundo, mas ela consegue trazer isso e botar a nossa cara dali. Eu acho que essa é a grande riqueza dessa obra, sabe? Ela consegue trazer coisas que não pertencem à nossa cultura, só que ao mesmo tempo ela consegue dar uma outra roupagem para isso e que fica a nossa cara. A vampira, cara, é a cara do Brasil. Sabe? A mesma coisa com a múmia. É um coronel, cara, que guardou a riqueza dele. Porra, cara, não... É claro, é muito nosso Brasil isso, cara.
Então, isso foi a grande sacada dessa autora. Não só isso, né? Não é só de uma coisa que é feito um livro. Mas, assim, isso é uma das coisas que, cara, que mostraram e criaram esse livro, estão fazendo esse livro ficar tão bom. Porque a gárgula, na realidade, quer dizer, tem assim, tem alguma coisa lá também com os egípcios, mas geralmente eles construíam para trazer a água suja que corria, né, da chuva pela boca daqueles monstrinhos. Uhum. E o padre disse que é um monstro, é uma figura. Na verdade, assim, tem até um desenho animado, né, gárgulas e tal. Tem a gárgula, ela é aquele estátua, né? Só que acredita-se que ela ganha vida. Uhum. Tem vários contos e coisas que contam da gárgula ganhando vida. E foi isso que ela fez ali, né? Porque assim, se a gente for para pensar, a gárgula, de que tempo é? Assim, o tempo que eu digo é artístico, né? Se é barroco, eu não sei. Mas assim, basicamente... Eu acho que é gótico. Ele é gótico, certeza que é gótico. Então, assim, é do gótico. Então, a gente colocar aqui que tem uma gárgula numa igreja aqui do Brasil, cara, seria bem fora do nosso padrão, né? Eu não lembro de ter visto nenhuma gárgula em nenhuma igreja que eu tenha visto. Só que se ela for uma criatura, ela não foi construída, ela veio voando e parou ali. Isso. E infestou a porra da igreja. Ele precisa ir lá para afastar elas. Cara, é sensacional essa ideia, né? Parece as pombas, sabe? Que nem tem um problema na torre da igreja, tá cheio de pomba. É uma coisa que são gárgulas. É muito, é o que eu falei, essa sacada Teve um correio dela, também que era de uma outra ave lá, que eu esqueci qual foi que o padre recebeu. Ele falou que recebeu um não sei que lá correio. Uma mensagem, não foi? Hã? Recebeu uma mensagem. Sim, mas eu queria lembrar qual a ave, não sei se era um gavião, alguma coisa assim. Peraí que eu vou olhar aqui. Que legal, cara. Essas sacadas dela que são sensacionais. Aproveitando o intervalo, eu ia sugerir a gente, de repente, tentar buscar autores contemporâneos, óbvio que Érico Veríssimo vale muito, mas assim, tentar também achar regionais. O Olhos de Pixel também foi muito legal, assim, como experiência, eu leio alguma coisa que se passa em Curitiba, um lugar que está aqui do lado, mas ao mesmo tempo eu não conheço, mas aparece ali, é estranho para mim, mas não é estranho, entendeu? Eu conheço, mas não conheço, eu fiquei curiosa. Tem uma outra autora, mas aí se passa em São Paulo nos dias de hoje. Eu acho que a Karine já leu, que é o da Kiovato, o Porém Bruxa. Eu não sei. Já li todos da Carol. Então. Muito bom. É uma autora muito boa também, né? Eu sei que ela é uma autora muito, muito considerada. E ela se passa é uma fantasia urbana, se passa aí em São Paulo, né? Se eu não me engano. Eu acho que pode ser uma parada legal também da gente ler futuramente aí. Talvez intercalar. O problema também, calma aí, a gente tem que pensar, se bem que a gente vai ler o PP Tela, né? Mas a gente tá só nas mulheres, né? A gente tá uma sequência aí de autoras, não que seja ruim, mas a gente podia, né, pegar também os autores. Desbaratinar, mas a gente leu mais autores do que autoras, por enquanto, né? Achei aqui o termo. Na verdade, foi só uma sugestão para a gente pensar no assunto, assim, não ser nada, não precisa nem ser imediato, mas era só para a gente começar a mesclar. Sim, eu acho legal. Eu acho legal. Acho bem legal. Então, achei aqui o termo. O padre fala que recebeu uma asa branca correio. Ah, que legal. A mensagem asa branca, da paróquia por causa da dele. música também, né? Muito bom. Sotrate. Vocês viram que tem um recurso agora, quando você fala e a mão está levantada, aparece assim, você está falando. Você falou, sua mão será abaixada. Quer manter levantada? Que legal. Achei legal. Eu até vi, mas normalmente quando eu olho e vou com o mouse, ele some antes de eu conseguir falar que eu quero manter a mão levantada, mas tudo bem. Eu nem tinha visto. Eu achei legal a desculpa que ela usa para ter esses seres aqui, né? Pelo menos com relação à vampira, ela usou isso, disse, eles vieram junto com os imigrantes. De repente veio um navio lá da Europa e veio com os portugueses, né, os vampiros. As gárgulas, de repente, podia ter vindo com
navio inglês, sei lá. Né? Ele dá essa desculpa. Uma outra que ela usa é dos gnomos, né? Fala assim, os gnomos, eles são tão medrosos que eles caem duro, congelam, e aí as pessoas usam de enfeite. É muito então, assim, bom isso, cara. Gnomo na casa é bem característico. Pode crer. Uma coisa que eu achei interessante, que ninguém comentou ainda, é a bolsa dela. Ela tem uma bolsa. Eu, a princípio, achei que era meio bolsa de espaço infinito, né? Que ela vai tirar. Mas não RPG, né? Mas é um portal dimensional que vai para a casa dela, né? Que vai para um determinado lugar da casa dela, né? Não é, acho que é um armário, alguma ali, coisa assim. Porque senão ela jogava tudo dinheiro ali. Exato. E já se... Então ela não pode ser grandes coisas. E essa questão dos personagens serem imperfeitos, né? Então o Toninho vai lá pegar, ele derruba, quebra alguma coisa, pega alguma coisa nojenta quando ele tá fuçando lá para caçar o item que vai liberar ela, o antídoto para o veneno da... Verde. A rapadura verde, que é o antídoto contra o veneno da aranha. E a mulher lá de 600 anos entrou, a maga de 600 anos entrou e foi atacada pela aranha e foi picada pela aranha e morreria se não fosse o rapaz que está com ela. Então, essas imperfeições, eu acho tão legal isso. E é maravilhoso que as poções dela sejam na forma de rapadura, né? Tudo a ver. Porque assim, ó, é prático, é fácil de transportar, não estraga, né? Imagina levando vidrinho com líquido, ia dar muito mais trabalho. Muito legal. Muito inteligente isso, né? Então, essas escolhas, essas soluções que ela dá para as coisas, eu acho muito legal. Espero também que não seja esse negócio, ó, vamos livrar o mundo de um grande mal. Eu acho que quanto mais comezinho, quanto mais pequeno, quanto mais restrito for, mais legal. Também Outra coisa que eu ia comentar sobre os autos, parece que ela escolhe uns ambientes bem fechados, né? Então tem a casa mal assombrada, tem o forró no baile, são lugares, a casa do velho que vai ser exorcizado. Ele vai ser o contrário lá, quando... Nossa, gente, fugiu não totalmente. É exorcizado? Não, ele vai... Antes de ser exorcizado, ele precisa ser... Possuído. Possuído, obrigado. Então, o velho lá que está sendo possuído é uma casa. Então, assim, são ambientes pequenos. E aí eu fiquei pensando nisso, né? Quando você falou o negócio do alto no teatro, que você não acha muito teatral, eu comecei a achar que dá para fazer no teatro. Pelo menos esses três. Por aí, exato. Esses quatro, né? Porque o prólogo também acontece no quarto dele. Tudo acontece no quarto dele. Ele tá no quarto, o pai entra, a mãe entra, o espírito entra, o barbeiro entra, mas é tudo dentro do quarto. De repente dá para ser. E para finalizar, eu até comentei aqui, coloquei nos comentários, a questão do romance. Eu queria tanto que não tivesse. Eu acho que seria tão mais legal se eles fossem. Eu não vou olhar para a Karine. Eu acho que seria tão mais legal se eles fossem só amigos. Porque assim, é legal quando tem romance. Mas nesse tipo de história não parece que precisa. Eu não sei. É só uma esse é o ingrediente que para mim que move a eu história. concordo, Sotrate. Para mim, tipo, o beijo ali para mim não teve nada de romance. Ela só deu um cala-boca nele, entendeu? Foi uma coisa ali. Que... E ele nem pensa muito a respeito. Tipo, ele falou que ali na narração ela fala que por reflexo ele puxa ela mais para perto na hora do beijo. Mas depois continua essa missão e não se fala mais tem uma hora assunto. que ele fala da beleza dela. Tem umas mas não sei entradinhas se vai ter romance, assim. Não. Eu acho que seria interessante se ela alimentasse essa coisa de que pode ter um romance e não ter no final. Entendeu? E eles serem grandes amigos. O que eu acho que seria mais legal, exatamente por isso. Que, por que não, sabe? Essa coisa de, ser um homem ou uma mulher precisa ter um romance. A gente nem sabe se os dois são héteros, sabe? Então, assim, seria interessante se ela não trouxesse o romance. Mas não seria um problema se vier esse romance também. Eu acho que não diminuiria a obra, não. Porque eu acho que acaba sendo até mais... Eu não vejo... desculpa, perdão.
Não, acho que seria um pouco mais até, como é que se fala? Característico, né, de ter um romance. Acho que isso é esperado e o pessoal espera por isso e acha legal. Eu não vejo também como um problema ter. Por preferência pessoal, eu acho que seria mais legal, pelo andar da história, que não tivesse. Eu acho que você coloca mais elementos, coloca mais situações e abre possibilidades de outras histórias que o romance às vezes acaba fechando ali. Né? Cara, o romance, ele é bom quando ele é bem feito. Ele é bem-vindo quando ele é bem feito. Eu acredito que a Paola pode ser competente o suficiente para fazer esse romance bem feito, entende? Por quê? Porque eu acho isso. Porque o jeito que ela constrói, ela tá construindo romance. Vai ter romance, gente. Tá na cara. É o que parece. Vai ter romance. Eu tenho certeza que vai ter romance. Mas o jeito que ela, mesmo se não tiver, é também interessante porque vai ser o tipo romance trágico que não se acontece. Ou ele vai ser trágico ou ele vai ser feliz. É isso que é isso que eu acho. Porque a construção que ela está fazendo é uma construção gradual. Não é uma construção que acontece de um tempo para o outro. Não é uma sede dos dois personagens, nem os dois personagens estão carentes. Porque realmente. Loucamente apaixonados, não é isso, né? Ou não nem precisa ser loucamente apaixonado. Pode ser um personagem que está, sabe, desejando um romance. Os dois não parecem isso. Eles parecem estar construindo algo que pode dar em um romance. Mas ao mesmo tempo eles não deixam, ao mesmo tempo ela é bem consciente que é um homem e uma mulher. É um homem jovem e é uma mulher que não tem uma aparência que deixa ele repulsivo, por exemplo. Ela não é muito nova, ela não é muito velha, entende? É uma mulher que ele já se demonstrou que se atrai de certa forma, só que ele tem medo dela. E ele tem medo realmente. Ou seja, pode ser uma coisa sobre preconceitos também. Porque ela é uma maga, ele tem preconceito contra ela, gente. Sim. Ele tem muito preconceito contra ela. Ele morre de medo dela porque ela é filho do capeta. Isso é puro preconceito. Ele não sabe como ela é, ele não sabe se ela é boa, se ela é má. E o tempo todo é ele duvidando do caráter dela, né? Só por causa disso. E por isso que eu acho que pode dar um romance bom. Porque todo esse antagonismo, todo esse contraditório faz romances interessantes. Porque, assim, é muito chato a gente ler romance sobre duas pessoas, dois jovens super bonitos, dois jovens na flor da idade, com o hormônio lá em cima, é óbvio, né? Tipo, isso é até previsível. Aqui não, é diferente. Tu vê que tem uma construção daquele tipo de romance que a gente valoriza, né? Que ele é mais calcado em amizade, em espírito e em diálogo. Eu também acho que não seria um problema ter o romance, mas eu acho que ela tem aí boas cartas para jogar e independentes. Acho que pode os dois funcionar muito bem, com romance ou sem romance. Karine. Sobre o romance eu não vou comentar nada. Eu queria só comentar que no finalzinho do primeiro capítulo a gente já descobre que a Josefa ela tem doutorado e que a tese dela foi em bonecos de voodoo. Ela é especialista. Né? Isso, eu achei isso maravilhoso. Principalmente porque ela coloca as folhas de maracujá junto. E aí o Toninho, ele fala assim, tem um cheiro de bosta aqui, não sei o quê. Ela, mas as folhas de maracujá ajudam, né? Aí ele vai e respira e vem aquele cheiro todo de novo e vai vomitar. Verdade, muito bom. Bem, gente, assim, a gente leu realmente, assim, por mais que tenha sido 1/3 do livro, praticamente, que a gente leu, a gente está começando, está engatando nessa história. Eu acho que não deve, a história deve realmente seguir nesse ritmo que a gente está pensando, onde ela vai ser episódica e, ao mesmo tempo, o que vai ser o foco desse romance é essa relação desses dois personagens. E acho que é isso o que vai fazer esse livro ser grandioso e ser tão bem aceito, cara, porque ele tem não é que não é só que ele é popular, ele é muito bem falado. Eu nunca vi alguém que tenha lido e não tenha gostado bastante.
Então, eu estou bem tranquilo de que eu vou gostar desse livro, porque eu acho que se ele seguir nessa toada que ele está agora, ele vai apresentar um livro que é para ser lembrado mesmo, né? E ainda bem que a gente trouxe aqui para o clube, porque é um livro que eu tinha já e não tinha lido, e não sei se eu ia dar essa oportunidade para esse livro. Então, acho que o clube ele tem essa coisa também, né? Já não é o primeiro livro que eu falo, o Kindred, que foi o passado que a gente leu, foi a mesma coisa. Um livro que eu tinha em casa, eu não li, não tinha lido, e cara, ainda bem que o clube me fez ler, que eu adorei também. Então, eu acho que vai acontecer de novo. Semana que vem, então, a gente lê até o capítulo 6, é isso? Ah, eu não consigo ver aqui. Alguém consegue checar para mim ali? Eu não consigo, a minha câmera hoje é o celular, e eu teria que ver no celular. É até o capítulo 6, Do 4 Thiago. ao Até o 6. 6. Isso, então, é o 4, Achei 5 aqui. e o 6. É isso mesmo. Na verdade, é 57 páginas. o menor espaço, né? São menos páginas da leitura. Então, tem mais esses 3 capítulos para a gente ler. Eu acho que vai ser bem interessante. Eu estou louco para conversar com vocês sobre esses 3 capítulos e depois sobre o livro. E vou tentar fazer o contato com a autora para ver se ela vem conversar com a gente no dia. Deixa eu já ver o dia. Então, seria dia 16 é o próximo, 23 é o outro, no dia 30. Se ela puder estar aqui com a gente no dia 30, seria bem interessante. Acho que seria bem legal ter essa conversa com ela. Porque para elogiar ela ter esses elogios, que eu acredito que a gente vai chegar nisso, né? Acho que no final a gente vai curtir esse livro, porque a tendência está sendo essa. E eu acho legal para o autor nacional saber que as pessoas leram, discutiram sobre sua obra e falar isso para ele, verbalizar isso. Como a gente fez com o Lucas Mota, eu acho que é muito agradável para o autor. Aliás, queria dizer que esse livro me entrei muito mais que o Óleo de Pixel. Isso você pode cortar, tá? É mesmo? Então, cara, assim, esse livro, ele tem, eu acho que a Paola é um pouco mais madura, pode cortar isso também, tá, Sodré? Mas eu acho que ela é um pouco mais madura como autora do que o Lucas. No caso, sabe? Assim, eu percebo que ela sabe o que ela está fazendo a cada passo. O Lucas, às vezes, eu acho que ele dava uma escorregada. Ele pintava lá as coisas e não tinha tanta certeza do que queria dizer. Ela me parece que está bem certa do que quer contar. Então é isso, gente. Semana que vem a gente vê seria o miolo do livro, né, cara? E depois a gente encerra. Estou muito empolgado com esse livro. Então, semana que vem a gente se encontra. Deixa eu só parar a gravação aqui.